Olá, eu sou Vanessa e esse é o Projeto Bariátrica. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar, pessoal, um pouco sobre os riscos associados à própria cirurgia bariátrica, tá? Lembrando que eu vou falar um pouco de uma forma genérica, alguns assuntos, algumas partes pertinentes à questão da nutrição, mas é muito importante que vocês conversem com o médico de vocês, com a equipe que vocês trabalham, para que vocês tenham essas informações, tá bom? Bom, então, em primeiro lugar, a gente tem que entender que toda cirurgia, pessoal, ela tem o seu risco, tá? Então, a gente fala das cirurgias mais simples, das cirurgias mais complexas, existem riscos associados a ela em questão, né, da própria anestesia, do próprio corte, abertura, porque os exames, quando nós fazemos antes, eles nos dão um panorama geral de como está o nosso estado de saúde. Mas na hora que nós vamos realmente, de fato, mexer, abrir essa pessoa, mexer ali dentro do nosso organismo, aí sim as coisas podem mudar um pouquinho de figura, tá? Então toda cirurgia, sim, de fato, ela vai ter algum tipo de risco. Mas é importante a gente entender que hoje a cirurgia bariátrica é uma cirurgia que avançou muito nas últimas décadas. Então é uma cirurgia que ela está muito mais bem estudada, é uma cirurgia que ela está muito avançada em técnicas cirúrgicas mesmo. Se a gente for pegar algumas décadas atrás, a cirurgia bariátrica era uma cirurgia aberta. Hoje, já a maioria das vezes, é uma cirurgia por videolaparoscopia, que são aqueles instrumentozinhos. Eu vou até deixar uma foto aqui que é fácil para vocês entenderem do que eu estou falando. Já existem cirurgias robóticas também, tá? Ah, Vanessa, mas um fulano, uma pessoa que eu conheço, fez a cirurgia recentemente e precisou ser uma cirurgia aberta. Pode acontecer? Pode acontecer. São casos raros, são situações mais específicas que existe essa possibilidade. Mas a maioria hoje das cirurgias, elas são realizadas por vídeo. E aí, por conta disso, gente, já tem uma diminuição muito grande dos riscos associados a ela, tá bom? Bom, e aí, Vanessa, pensando em riscos de cirurgia que existem, existe alguma coisa que eu possa fazer para minimizar essas chances desse risco? Sim, e é isso que eu também quero falar para vocês. Eu vou falar sobre alguns riscos, mas já é importante a gente entender que existem coisas que nós podemos fazer que já vai ajudar nesse sentido, tá? A primeira coisa, pessoal, é a gente estar com uma boa equipe, uma equipe multidisciplinar, e a gente fazer todos os exames pré-operatórios. Essa é a parte fundamental. Por quê? Como eu falei, os exames pré-operatórios, eles já vão nos dar um panorama. Pode ser que no momento da cirurgia tenha alguma mudança, mas a maioria das vezes o exame pré-operatório, ele já nos fala muita coisa. Então, é o caso, vamos supor, de uma hipertensão. Ah, Vanessa, eu descobri que eu estou hipertenso antes da cirurgia. É fundamental controlar essa hipertensão antes para que diminua o risco durante a cirurgia, algum risco cardiovascular, alguma alteração, alguma complicação ali na parte da cirurgia em si, tá? A mesma coisa, por exemplo, uma glicose, a diabetes. Se eu tiver com uma diabetes muito descompensada, ela pode piorar uma cicatrização, vai ser um processo muito mais complexo. Então, gente, é muito importante essa realização dos exames, e não só a realização dos exames, mas estabilização do quadro de saúde. Não adianta eu falar assim, ah, Vanessa, eu vi que eu tô hipertenso, mas aí, como eu vou perder peso, essa hipertensão vai controlar, eu não vou no médico agora, eu não vou tomar remédio, eu não vou fazer nada. Não, não é bem assim. Eu já vi que eu tenho um quadro de saúde, então eu já preciso procurar, tratar, entender o que está acontecendo. Ah, é um nível que não, ok, não vai ter um impacto da cirurgia, ou não é um nível que a gente precisa controlar, isso tudo com a equipe de vocês, tá? Um outro quadro, por exemplo, que é muito comum de acontecer também é a esteatose hepática, que é a famosa gordura no fígado. A gente tem que entender, pessoal, que o fígado, na hora da realização da cirurgia, você vai mobilizar, você vai mexer um pouquinho nesse fígado. Então, se for um fígado com grau de esteatose hepática elevado, isso pode aumentar alguma chance, por exemplo, de um sangramento durante a cirurgia, tá? Então, por isso é importante fazer um tratamento antes, para diminuir, às vezes, esse grau de esteatose hepática, tentar minimizar ao máximo esses riscos que podem acontecer, tá bom? Além disso, gente, dos exames, é importante também nós entendermos como que vai ser essa realidade
depois no pós-operatório. Por quê? Como eu falei no início, a cirurgia hoje é uma cirurgia que ela está muito avançada, uma cirurgia que está muito bem descrita na literatura, as técnicas melhoraram muito, mas depois do pós-cirúrgico existem algumas possíveis complicações que podem acontecer, e aí sim, de fato, elas vão depender muito mais de vocês, do comportamento de vocês, do cuidado em casa, do que às vezes do próprio cirurgião, tá? Como, por exemplo, a questão da dieta, a questão da alimentação no pós-operatório. Ah, Vanessa, mas por que eu tenho que fazer uma dieta líquida, por exemplo? Por que eu tenho que fazer uma dieta líquida, pastosa, depois evoluir para branda, depois evoluir até a dieta normal? Qual que é essa necessidade? É importante nós sabermos que a dieta líquida e a dieta pastosa, gente, ela está muito mais associada há uma questão de um repouso gástrico, a gente deixar esse estômago em repouso, sem fazer grandes esforços, para que tenha uma cicatrização correta desse estômago, tá? Então, isso é algo fundamental. Então, quando a gente fala de dieta líquida, dieta pastosa, depois eu vou trazer um vídeo para vocês falando um pouco mais sobre isso, é importante a gente entender que o objetivo não é perda de peso. O objetivo é a gente ter o repouso gástrico para que tenha uma cicatrização adequada, tá? Então, o risco, às vezes, do pós-operatório que pode acontecer é a gente não respeitar essa alimentação, não respeitar, às vezes, o tempo, e aí isso pode gerar, por exemplo, uma fístula, isso pode gerar, que é uma abertura, digamos assim, ali no estômago, pode gerar uma estenose, podem gerar várias complicações ali que vão atrasar esse processo. Em alguns casos mais específicos, pode haver até necessidade de voltar para o centro cirúrgico, tá? Ah, Vanessa, isso quer dizer que eu posso acabar acontecendo? Pode, isso existe esse risco sim, mas a gente seguindo todas as orientações, a chance é muito menor, tá bom? Um outro risco, pessoal, também que pode acontecer aí associado no pós-operatório é o risco de trombose. Então, por isso também que é muito importante conversar com a equipe médica se vai haver uma necessidade, por exemplo, do uso de uma meia elástica, você vai ter necessidade do uso de alguma medicação específica para diminuir esses riscos de trombose, como uma heparina, por exemplo, tá? Mas algo fundamental do pós-operatório. Eu falo que a cirurgia bariátrica não é uma cirurgia incapacitante. Pelo contrário, claro que você vai ter as suas restrições, mas vocês vão poder fazer muita coisa. Então, você vai poder ir ao banheiro sozinho, você vai tomar banho sozinho, se movimentar dentro de casa, você não vai precisar de alguém o tempo inteiro do seu lado. Mas é fundamental que vocês não fiquem também só de repouso nesse pós-operatório, tá? Ah, Maria, você tá falando que é para eu fazer caminhadas? Não, eu tô falando que é só para fazer uma movimentação leve dentro de casa mesmo, porque isso também diminui muito as chances dos riscos de trombose, tá bom? Outro fator que é muito importante, gente, aí falando, né, continuando nessa linha do pós-operatório, é com relação à hidratação. Uma das maiores consequências que às vezes acontece, ou complicações que podem acontecer no pós-operatório, é uma desidratação, porque às vezes vocês não estão sentindo sede, não estão sentindo fome, porque o estômago realmente vai estar muito reduzido, e aí acabam pulando as refeições, acabam deixando de tomar os líquidos necessários na quantidade necessária. Então, é importantíssimo ficar de olho na hidratação, na ingestão de água, de todos os líquidos, tudo aquilo que foi calculado pelo nutricionista para vocês, tá? Então sigam a risca, porque senão realmente tem uma chance de desidratar e acabar precisando voltar para o hospital só para tomar um soro, por exemplo. Ou às vezes em casos graves, né, essa desidratação, ela pode levar a situações mais severas. E aí é importante a gente ficar de olho. Ah, Vanessa, como que eu sei que eu estou desidratando ou não? Existem sintomas clássicos de desidratação, como dores de cabeça, muita fraqueza, náuseas, isso tudo pode ser sinal de uma desidratação. Aí é importante conversar com o médico de vocês, com a equipe de vocês, para ficar atento com relação a isso, tá bom? E aí até falando, por exemplo, a questão de náuseas, vômitos, tudo isso, pessoal, algumas intercorrências também que podem acontecer, aí não são tão riscos, mas intercorrências que às vezes acontecem no pós-operatório estão associadas à alimentação. Quando às vezes a gente toma um líquido rápido demais, quando a gente coloca uma quantidade muito grande na boca, quantas vezes a gente mastiga muito pouco, isso pode sim trazer
uma sensação de entalo, uma sensação de peso no estômago, uma dor, uma vontade de vomitar, e aí isso também não é bom. Então pensa, imagina, você tá com o seu estômago que ele tá passando por um processo de cicatrização e tendo vários episódios de vômito. Isso também não é interessante, aumenta o risco de alguma complicação. Então é fundamental tomar os líquidos bem devagar, fazer uma boa mastigação para que vocês também não tenham esse tipo de intercorrência. E aí a grande pergunta que eu acho que todos vocês querem saber, todo mundo faz o tempo inteiro: Vanessa, posso morrer? Eu ouvi falar um caso de uma pessoa que morreu depois que fez a cirurgia bariátrica ou quando realizou a cirurgia bariátrica. Hoje, pessoal, os índices de mortalidade associados à cirurgia bariátrica são muito pequenos, são ínfimos. Então, é importante a gente entender, sim, hoje é uma cirurgia extremamente segura, é uma cirurgia que tem uma literatura já muito abrangente, tudo isso. Mas existe essa possibilidade, como qualquer situação, né? Então, qualquer procedimento cirúrgico pode, infelizmente, existir esse risco de morte, mas hoje é um risco muito menor. E aí, Vanessa, como que eu posso realmente, de fato, diminuir essas chances? Tudo isso que a gente falou. Então, a primeira coisa, pessoal, procurem profissionais habilitados. É a primeira parte. Então, no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, você tem os profissionais que são cadastrados, os médicos cirurgiões que são especialistas na realização de cirurgia bariátrica. Procura realmente sobre o cirurgião, sobre pessoas que fizeram com ele, experiência, tudo isso, que isso é algo realmente importantíssimo e fundamental. Faça a realização dos exames, faça o controle, né, de todas as doenças, aquilo que pode ser controlado ou minimizado antes, e faça um bom acompanhamento multidisciplinar. Então, já trabalhar, por exemplo, com uma fisioterapia também para diminuir esses riscos de trombose no pós-operatório, às vezes até uma fono para ajudar na questão de mastigação, de ingestão de líquidos nessa alimentação, o próprio nutricionista, né, como eu, para a gente ensinar e orientar tudo que é necessário. Eu trabalho com um psicólogo, por exemplo, que a gente também tenha um controle melhor, por exemplo, de uma ansiedade, de uma compulsão, durante as fases que são necessárias que a gente tenha no pós-operatório. E ter todos esses cuidados que a gente falou, porque eu falei um pouco para vocês hoje, e que a equipe também vai falar bastante para vocês. Então, se a gente tiver todos esses cuidados, fizer uma boa preparação, ter consciência de tudo que é importante, pessoal, a gente diminui muito qualquer tipo de risco associado à cirurgia. Vanessa, mas quer dizer que eu não vou ter nada? Não, isso a gente não tem como garantir. É tudo muito individual, mas que com certeza a gente tem como diminuir, a gente tem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que vai ser um prazer responder a vocês. Não deixem de nos seguir também lá no nosso Instagram e, obviamente, deixe o seu like aqui no nosso vídeo, curta, compartilha, manda para todos os seus amigos, para pessoas que querem fazer a cirurgia, que fizeram uma cirurgia, querem entender um pouco mais desse processo. Não deixe de compartilhar o nosso vídeo e até a próxima.